sobre o limite de escoamento. Então, numa base, eles estão utilizados o extensômetro, que é um equipamento utilizado para medir a torção equipado no corpo. E nessa barra consiste aqui 200 milímetros de comprimento e a seguinte questão pede 2%, 0,2% de escoamento. E aí também está. Bom, a questão letra A, ela pede o limite de escoamento convencional 0,2, uma vez que a barra não acusou o escoamento nítido. Então a gente pega esses 200 e é justamente do braço no extensômetro, que é para medir a capacidade do corpo se deformar, com esse 0,2 que a questão dá, que é o limite de escoamento, e o 100 entra a correção da porcentagem. Esse valor calculado fica 0,4. Essa é a primeira questão. Essa letra B é calcular o limite da resistência baseado nos dados que a questão dá. A gente põe aqui esse 1.735, é justamente esse valor, o peso da carga, já com o ensaio, feito ensaio da barra, calcula, dividindo por esse valor que é a densidade do aço, dá justamente esse valor aqui. Como o valor dá em decímetro, a gente multiplica ele por 10.000, que dá nesse resultado. Depois a gente pega o mesmo valor da densidade do aço, divide novamente, resultando no valor da área. Porque para calcular a resistência, a gente tem que saber a área que a questão não deu. Para fazer esse cálculo da resistência máxima, a gente põe 20.100, que é justamente aquele valor da questão, carga máxima, divide pela área que a gente acabou de encontrar, que dá justamente nesse resultado aqui. Bom, esse é o limite de resistência que a questão solicita. O limite de proporcionalidade. O limite da proporcionalidade nada mais é a zona em que o material ele deixa de se tornar elástico e se torna um material plástico. Ou seja, esse tipo de material na zona elástica ele é capaz de retornar ao seu ponto inicial. A partir do ponto que temos o limite de proporcionalidade, que é de 42,104, em diante, esse material ele não vai mais retornar ao seu ponto inicial, tornando a partir daí o seu limite de proporcionalidade. Estimativa do módulo de elasticidade. Aqui o módulo de elasticidade é determinado pela tensão dividido pelo grau de deformação. Encontramos a seguinte forma, ou seja, pela carga inicial, que é 1.490 vezes o braço do extensômetro, que é determinado por 200 milímetros, sobre a área inicial vezes o módulo de deformação, que é determinado por 0,05. Resolvendo essa equação, encontramos a seguinte referência, o seguinte valor de 21,087,41725, que seria o primeiro resultado da zona de elasticidade 1. A zona de elasticidade 2, ou seja, pegamos a carga de 11.900, que é onde é o limite de proporcionalidade determinado no gráfico, onde o elemento utilizado ele passa da zona plástica para a zona de deformação plástica. Então, tendo esses dois, a gente vai pegar essa carga que é empregada de 11.900 a partir desse limite de proporcionalidade, multiplicando por 200, fazemos o mesmo tipo de equação, utilizando 282,633 vezes 0,14, encontramos o seguinte resultado do módulo de elasticidade 2. Resolvendo o módulo de elasticidade, pegamos o valor inicial, que é 1 mais E2, a equação 1 e a equação 2 dos resultados, divididos por 2. Encontramos aqui o nosso módulo de elasticidade, que é 21,069,72641. Então,
falando sobre a letra E da questão, diz o seguinte: o alongamento de diâmetro, supondo que a distância final seja medida após o ensaio seja igual a 115. Trata-se na fórmula a questão do alongamento final, inicial, final, sobre final, daí o que? Sobre o diâmetro original da peça nominal, que no caso é 19, vezes o décimo da questão, sendo que 215, que é um valor estimado também na questão da barra, sendo o seguinte: 215 menos 90 sobre 190, que é o valor final. Daí é o seguinte resultado da questão nominal de acordo com 19 milímetros. Tratando sobre a tenacidade, jogando uma forma seria a valor da dimensão sobre 2 vezes a eletricidade, que no valor que é 59 ao quadrado, é aquele onde partia do gráfico de acordo com a linha paralela do escoramento. Tratando o seguinte: 2 vezes o modo de eletricidade, que eu coloco na questão anterior, como você viu pelo nosso colega, sobre o resultado final do escoamento, que daria um resultado de 0,08260. Isso está pedindo também na questão o volume para a tenacidade. Para descobrir uma tenacidade, temos um volume de 717 sobre 0,132, que é usado na questão anterior que eu acabei de fazer sobre a deformação. Tratando-se na questão final, 9,387.